Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 15 de dezembro de 2018. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, Poder de Deus para a Salvação. Senhor Jesus, estamos na semana 8 com o título Desventurado Homem que Sou, parte 2. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Senhor Jesus, também não esqueça de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal aqui por meio do assunto. E é importantíssimo que você ore ao Senhor para que o Senhor te mostre, o Senhor te revele pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que chegue essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica, Romanos capítulo 6, versículo 6. Senhor Jesus, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Senhor Jesus. Agora Romanos 7, versículo 7 até o 24. Senhor Jesus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus. Agora Filipenses capítulo 3, do versículo 4 até o 6. Senhor Jesus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Senhor Jesus. Agora ler com oração, Romanos capítulo 7, versículo 25. Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ó Senhor Jesus,
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a experiência descrita no capítulo 7 de Romanos. Senhor Jesus, diante do relato de Romanos, capítulo 7, podemos perguntarmos se o apóstolo Paulo descreveu ali sua experiência antes ou depois de sua salvação. A resposta está no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por estar em Cristo, o apóstolo não sofria mais do conflito entre as leis expostas no capítulo 7. Esse capítulo só pode referir-se à sua experiência antes da salvação. Além disso, o fato de não se encontrar menção do Espírito Santo nem do Espírito humano revela que doutrinariamente esse capítulo se refere à experiência de um incrédulo. Contudo, sua aplicação se relaciona à experiência da maioria dos cristãos. O motivo disso é que o conflito exposto no capítulo 7 de Romanos surge apenas no momento em que desejamos praticar a palavra de Deus e cumprir a sua lei. Quando éramos incrédulos e estávamos mergulhados no pecado, não nos importávamos com a palavra de Deus, tampouco desejávamos cumprir sua lei. Senhor Jesus, o conflito de Paulo veio porque ele era um judeu zeloso da lei de Deus. Ele não tinha Cristo, mas com respeito aos requisitos da lei, se considerava irrepreensível. Por ser um judeu zeloso, seu desejo era praticar a palavra de Deus. Senhor Jesus. Entretanto, para a maioria de nós cristãos, a decisão de cumprir a palavra de Deus veio depois que fomos salvos. Antes, não nos importávamos com a lei de Deus, muito menos em cumpri-la. Depois de salvos, desejamos ser um cristão exemplar, que cumpre a palavra de Deus. Por isso mesmo, já sendo cristãos, sofremos o mesmo conflito que Paulo tinha antes de ser salvo. Ó Senhor Jesus, nesse momento damos-nos conta de nossa incapacidade. Toda vez que nos esforçamos para obedecer a Deus, deparamos-nos com algo mais forte em nossos membros que nos derrota. Tomamos a decisão de não praticar o mal, mas acabamos fazendo. Qual o motivo disso? É que após sermos salvos, decidimos cumprir a lei de Deus. Muitos de nós ainda vivemos baseados em leis exteriores. Essa atitude nos leva a ter um viver de aparência, pois acabamos praticando aquilo que é proibido. Assim, sofremos com esse conflito dentro de nós, pois concluímos que não conseguimos cumprir a lei de Deus. Esse quadro nos revela que existem duas vidas no homem: a vida criada por Deus, com a respectiva lei da minha mente, e a vida satânica, injetada em nós na queda, com a sua lei do pecado em nossos membros. Ó Senhor Jesus, são essas as leis que influenciam o nosso corpo. Nos capítulos 6 e 7 de Romanos, há duas qualificações para o corpo. No capítulo 6, ele é descrito como o corpo do pecado. No capítulo 7 de Romanos, versículo 24, esse corpo é chamado de o corpo desta morte. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Qual a diferença? Essas expressões são duas faces de uma mesma moeda. O corpo do pecado é o que se encontra energizado, cheio de poder para pecar. Podemos até estar cansados, mas quando a possibilidade de pecar surge, esse corpo se enche de energia. Já para com as coisas de Deus, é o corpo desta morte, pois não tem energia para orar, ler a Bíblia, ir às reuniões, pregar o Evangelho e cuidar dos irmãos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus, hoje
foi nos esclarecido que nosso corpo foi criado por Deus de maneira boa, potencialmente com condições de cumprir sua palavra. Mas após a queda, a natureza satânica tornou-o incapaz de cumprir a vontade de Deus. Desse modo, nosso corpo se tornou o corpo do pecado e o corpo desta morte. Agora, o que devemos fazer? Essa resposta está no domingo. Continue fiel à sua leitura e esteja preparado para desfrutar da libertação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quem pode nos livrar do corpo dessa morte? Como ele tocou, o homem foi feito ali com a bondade dentro de si, com o desejo de fazer aquilo que é bom, e o nosso homem interior ele consente com tudo aquilo que Deus escreveu, com tudo aquilo que Deus quer fazer, Senhor Jesus. Então esse homem interior, ele vê que isso é bom, ele quer praticar isso. Só que desde a queda do homem, entrou no homem a natureza satânica, que é contrária à natureza de Deus. E o homem foi gerado ali no homem, ali a vida da alma, uma vida independente de Deus, que quer fazer as coisas por si mesmo. O desejo de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, e ele fizesse as coisas dentro do seu corpo, da sua mente, ali totalmente voltados para a vida de Deus. Só que a semente satânica, a semente de Satanás ali, a natureza satânica foi injetada no homem, e o homem caiu, e isso passou a fazer parte da natureza caída do homem. Então tem essa força contrária, o corpo do pecado, que a pessoa pode estar ali super cansada, não aguento dar um passo, quero chegar em casa e dormir. Mas liga a televisão e fica horas assistindo. Então se alguém chama para ir para uma festa, para alguma coisa, logo levanta e acaba o cansaço. O pecado cheio de energia ali, ó Senhor Jesus. Mas quando é para as coisas de Deus, se quer ler a Bíblia, dorme. Se quer ouvir uma palavra, está muito cansado, não consegue prestar atenção. Para fazer as coisas de Deus é o corpo dessa morte. Senhor Jesus, ali não aguento nada, sou fraco, sou frágil. Mas para as coisas que não são de Deus está cheio de energia, cheio de vontade. Então o pecado está ali, constantemente ali aplicando a sua força. Então nós, em nós mesmos, na nossa mente, a gente jamais vai conseguir vencer o pecado, porque ele tem essas duas forças atuantes. A energia para o pecado sempre cheia, e a energia ali colocada ali no corpo ali, para fazer as coisas de Deus ali está sempre baixa, sempre contrária. Ó Senhor Jesus, a gente só vai conseguir vencer isso por meio do exercício do Espírito, por meio do Espírito. Não acho que você vai conseguir de uma hora para outra, mas é você invocando o nome do Senhor, tocando no Senhor, então você vai exercitando e cada vez você vai continuando mais, Igual sempre às vezes encontro assim com as pessoas, eu não gosto muito de ler, eu não tenho essa cultura de ler, não tenho hábito de ler. Senhor Jesus. Então sempre indico, comece pelo alimento diário, porque ele é dividido em dias, Senhor Jesus. E aí você tem uma leitura aqui, 10, 15 minutos você consegue ler. Aí depois ele vai te despertando o conhecimento da palavra, vai despertando a sua curiosidade, você começa a ler os versículos bíblicos, Senhor Jesus. Eu mesmo, quando comecei a ler o alimento diário, eu falo, vou ler versículo bíblico, nada, tá? Muita coisa para ler, deixa para lá. E aí ia lendo ali no diário e tal, mas aí ele explicava coisas ali, indicava o versículo, eu queria saber por que estava indicando aquele versículo ali. Então eu acabava pegando a Bíblia e lendo. Mas aí, aquele assunto ali gerava outra, eu lia mais um trecho da Bíblia e outro, e outro, e outro. E aí assim você vai adquirindo mais habilidade, mais velocidade para ler, mais habilidade para ler, e você não vai ficar tão cansado para ler. Senhor Jesus, a leitura é um hábito, e você precisa mudar o seu hábito, se você não tem hábito de ler. E é engraçado, porque eu sempre tive o hábito de ler, eu sempre li muito, mas quando a questão era ler a Bíblia, batia aquela preguiça, ó Senhor Jesus, aí vi o corpo da morte, não tinha tempo, estava cansado, ó Senhor Jesus, então eu tive que aprender, aprender a ler, exercitar o meu espírito para poder tocar na palavra, ó Senhor Jesus. Esse desejo, esse conhecimento da Bíblia, esse despertar, para você tocar na palavra, ele vem pelo exercício do Espírito. Você vai orando, você vai buscando o Senhor, você vai buscando direção, e o Senhor vai te mostrando a palavra escrita, como eu já falei, um alimento diário, os livros que a gente está sempre apresentando no canal, nos vídeos da Árvore da Vida, esses livros da Árvore da Vida, eles são muito ricos nisso, que você vai ver que um livro complementa o outro.
está sempre nos dando a mesma direção, né, para a gente se aproximar de Deus, a gente exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, quando a gente vai falar com alguns irmãos a questão do exercício do espírito, muitos não dão importância para isso. Acho que exercitar o espírito é apenas falar em língua, né, e como a gente já viu, né, na própria Bíblia, eu já citei isso também, né, o falar em língua ele é um exercício exterior do espírito, você fala em mistério, né, Senhor Jesus. Né, se não houver interpretação, fica ali sem muito sentido ali o que está acontecendo, né? Então alguns acham assim, não, então é oração, né? Aí fica orando ali, mas a oração às vezes a pessoa usa simplesmente para fazer pedidos a Deus, fala aquilo que quer para Deus e na hora que Deus vai falar a pessoa já, pronto, desligou a oração, acabou e vai embora, né? E quando é que Deus vai falar? Né? Aí fica dependendo de ir no escuto, né, de o pastor, né, ou o líder ali ser conduzido, né, para poder falar uma palavra, mas aí está cansado, a atenção está em outras coisas, né? Às vezes tem conversas paralelas ali, com mais prestação nas conversas, não ouve a palavra. Então aquilo que é capital da vontade de Deus, às vezes é 10% daquilo que Deus queria falar. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso hoje muitos líderes usam vários recursos, né, de ali querer entreter a plateia, conta uma historinha, conta uma piada, para ver se prende a atenção dos irmãos, para ver se eles conseguem o maior aproveitamento da palavra. Né? Senhor Jesus. Mas aí o que a gente precisa fazer? Nós mesmo precisamos começar a exercitar nosso espírito. Então precisamos procurar na Bíblia. Né? Então, né, por isso que eu gosto demais desses livros, dessa literatura, porque eles estão sempre nos mostrando esse caminho prático na Bíblia. Enquanto a gente está tocando na Bíblia aqui, falando de coisas teóricas, né, falando de acontecimentos bíblicos, ou falando de coisas do futuro, né, de opiniões quanto a doutrinas, quanto à volta do Senhor, está tudo tranquilo. Né? Aí todo mundo tem sua opinião e tal, mas na hora de praticar a palavra, né, de procurar o que exercita o Espírito, a maioria não sabe nada. Né? Ó Senhor Jesus, fica ali dependente de alguém conduzi-los para alguma coisa. Né? A Bíblia fala que nós somos ovelhas sim, né? Nós precisamos ser conduzidos pelo pastor, pelo supremo pastor que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que ele fala que a questão, né, se a gente for na nossa mente, em nós mesmos, a gente vai acabar sendo derrotado pelo pecado. Por isso a gente precisa aprender a exercitar o Espírito, né? Aprender a procurar na Bíblia, buscar na Bíblia coisas que nos ajudam a exercitar o nosso Espírito. Né? Senhor Jesus, a buscar na Bíblia ali, né? Se a gente buscar, a gente vai ver ali a questão do invocar o nome do Senhor, de transformar a palavra na nossa oração, né? De sempre orar ao Senhor, né, com súplicas, mas também com ações de graça, né? Senhor Jesus. E também a gente tem um tempo para que o Senhor fala conosco, né? Como o apóstolo Paulo fala, né, que nós precisamos ser cartas em branco, né, para que o Senhor escreva a sua vontade em nós, né, Senhor Jesus, né, para que a lei de Deus não seja escrita em nós mais em tábuas de pedra, né, mas no nosso coração de carne, né, ó Senhor Jesus, né, tábuas de carne que é o nosso coração, né, aí sim a gente vai conseguir praticar a palavra de Deus. A lei de Deus dada no Velho Testamento foi para mostrar para o homem que ele não conseguia, né? Ó Senhor Jesus, mas hoje a gente vê substituições de doutrinas, né? Usos e costumes e tal, e a pessoa fica naquilo ali achando que aquilo ali é espiritual e vai salvá-lo, né? Vai levar ele a alguma coisa, mas essas coisas também não nos dão uma base. Na hora que vem problemas de verdade, na hora que vem situações mesmo difíceis, essas coisas não conseguem nos ajudar. Então nós precisamos nos voltar para a Bíblia, precisamos desses livros espirituais que nos ajudam a focar na palavra, principalmente na questão do exercício do Espírito, né? Invocando o nome do Senhor, tocando na palavra de maneira viva, né? Como o próprio Senhor falou, né? A gente examina a Escritura porque julga ter nela a vida eterna. E são as próprias Escrituras que testificam a respeito do Senhor. Mas porém, né, a grande maioria não quer ir até o Senhor para obter vida. Então sempre na palavra, diante da luz da palavra, nós precisamos ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, eu já li isso num livro que o irmão fala, né, se você lê a Bíblia por 5 minutos, você deveria orar pelo menos por 10. Né, orar o quê? Dentro daquilo que você está lendo, para você obter mais compreensão. Dentro de tudo isso que está sendo falado, você orar. Né? Ó Senhor Jesus, aí você vai ganhar mais esclarecimento, né? Você não vai ficar só limitado ao que está aqui, mas você vai buscar diante do Senhor a maneira de praticar a palavra. E aí você não vai julgar e condenar as pessoas, mas você vai procurar ajudá-las, né, a compreender, a tocar na vontade do Senhor. Não discutir doutrina, mas sempre diante do Senhor para ver o que é válido. Como a própria Bíblia fala, né? Julgar todas as coisas, retém o que é bom. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Eu lembro até mesmo, né, como a Bíblia mesmo fala, né, que
alguns iam ao templo para procurar o Senhor, outros subiam ao monte, né, Senhor Jesus, mas o Senhor estava à procura daqueles que exercitavam o seu espírito, os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aí uma vez, uma irmã veio falar comigo assim, poxa irmão, eu subo no monte, eu vou orar no monte, é muito bom. Aí eu fui falar com ela, poxa irmã, o Senhor está no nosso espírito, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Né? Senhor Jesus, eu ali cheio de orgulho em mim mesmo falando aquilo ali, né? Mas a irmã muito simples, ela chegou para mim e fez uma pergunta, você já subiu no monte para orar? Você sabe como que é? Né? Ó Senhor Jesus, na hora ali eu me arrependi, né? Pedi perdão para ela, né? Ó Senhor Jesus, né? Porque às vezes nós somos cheios de conceitos, né? Conceitos doutrinários, né? Ah, minha prática não é assim e tal, né? E ela estava falando algo que é a experiência dela, ela experimentou isso, né? Senhor Jesus, eu já chego ali da minha religião, não é assim, né? Ó Senhor Jesus, e ela cheia de simplicidade, né? Fez como Senhor, né? Ó Senhor Jesus, ela estava ali cheia do Espírito, né? E me colocou no meu devido lugar, né? Senhor Jesus, você já foi lá, você já experimentou isso. Então a gente vê muitas pessoas simplesmente vão lá e condenam algo, condenam sua prática, porque não é isso, deixa eu perguntar para o meu pastor, aí você, em vez de consultar o Senhor, vai consultar outra pessoa que de repente está cheia de conceito religioso, né? Ó Senhor Jesus, mas você precisa ir diante do Senhor, né? Senhor, eu devo experimentar isso? Sim, não, né? Ó Senhor Jesus, será que isso vai trazer benefício para mim? Né? Julgar todas as coisas, retém aquilo que for bom. Ó Senhor Jesus, vai lá, sobe no monte e ora. Se você tiver uma experiência, amém. Se chegar lá e não acontecer nada, também é uma experiência. Você já pode dizer para a pessoa, olha, eu já fui lá, já fiz isso e para mim não adiantou, para mim o melhor é fazer assim, assim, assim. De repente você encoraja a pessoa a procurar uma outra prática também. De repente ela vai ao monte, ora ali, se enche do Espírito, e aí de repente ela ouve a maneira que você faz e ela se enche mais ainda. Então nós precisamos ajudar uns aos outros, né, a nos aproximar do Senhor, né, se tornar mais íntimo de Deus. Né? Toda a prática da Bíblia precisa visar isso. Né? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente procura diante de Deus, precisa visar isso. Né? Que eu me aproxime da pessoa de Deus, que eu conheça essa pessoa maravilhosa, né, que é o próprio Senhor, e que Ele me deu o caminho, né, para poder ajudar a minha família, né, ajudar os irmãos, ajudar aqueles que estão à minha volta, e principalmente, né, eu ser ajudado e conhecer, né, mais intimamente esse Senhor, né, que tanto me ama, né, tanto quer estar próximo de mim, né, quer estar ali me conduzindo, né, ó Senhor Jesus, encabeçando todas as coisas, né, que nós realmente deixamos de tentar fazer as coisas por nós mesmos e buscamos esse Espírito que dá vida para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que o Senhor te mostre pessoas para quem Ele deseja, né, que chegue essa palavra. Nós precisamos cooperar com o Senhor com isso, né, para que a palavra chegue, a palavra dele chegue, né, para tocar no coração das pessoas. Né, que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.